Muito bem, quero saudar todos em nome de Jesus. Nós vimos pelas perguntas, nós temos uma grande diversidade de pessoas. Mas nós não vamos cansar de responder perguntas também simples. Porque a vantagem é das perguntas que nós sabemos o que está dentro do seu coração e da sua cabeça, certo? Então, perguntas e respostas é sempre um momento muito abençoado. Talvez você estava sentado aqui durante as reuniões e aconteceu a mesma coisa como aconteceu com Daniel. Em Daniel 12, versículo 8. Eu ouvi isto, mas não entendi nada. Olha, foi o Daniel que escreveu isso. Daniel 12, 8. Eu ouvi isto e não entendi nada. Então, olha, nós estamos em boa companhia. E depois até Deus explicou as coisas para Daniel. E hoje à noite vamos tentar fazer isso também. Nós temos também um versículo muito bonito que eu não quero deixar de citar, porque você vai ver que nós somos muito diferentes. Os palestrantes, a idade, diversos países, as línguas. E olha, em Efésios 3, a carta aos Éfesos, nós lemos o seguinte. Efésios 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Mais uma vez. Para que pela igreja, ou através da igreja, através de nós, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Essa é a nossa oração para essa noite. Eu peço aos palestrantes que sobem aqui e vão sentar. Tem uma plaquinha em cada assento. E nós temos algumas perguntas que alguns já conhecem, algumas perguntas novas e algumas coisas que vai nos surpreender. Muito bem, mas não vou falar tudo agora, certo? Muito bem. Nós temos muitos papéis, ficamos muito felizes com a quantidade de perguntas, certo? Então foi um trabalhão depois das 4 horas sondar estas muitas perguntas. Então vamos começar. Eu vi que muitas pessoas têm as suas dúvidas em respeito da identificação do anticristo, da sua nacionalidade, quem é ele, de onde vem ele. E vamos fazer essa pergunta para Norbert, começar com Norbert, sobre a identificação do anticristo, de onde ele vem, porque alguns aqui até estão meio desconfiados ou temerosos que com todo o desenvolvimento árabe, o avanço do Islã, que o anticristo talvez de repente venha da ala muçulmana. Então vamos pedir para Norbert falar um pouco sobre de onde vem o anticristo. O Ingo vai traduzir para o alemão e o pastor Eros para o inglês. Muito bem. Ja, also es ist so, ich meine, genau sagt es die Bibel natürlich nicht, also das heißt wortwörtlich. Naturalmente assim, a Bíblia não diz literalmente quem será. Aber es gibt Bibelstellen, die darauf hinweisen könnten, dass er aus dem Judentum stammt. Há passagens bíblicas que indicam que ele poderia vir do judaísmo. Der Antichrist ist nach meiner Erkenntnis das zweite Tier aus Offenbarung Kapitel 13. No meu entendimento, o anticristo é a segunda besta de Apocalipse 13. Da wird er ja auch der Prophet oder der falsche Prophet genannt und der falsche Prophet ist meines Erachtens identisch mit dem Antichrist. Na minha opinião, lá ele é chamado falso profeta, eu considero que é a mesma pessoa, Und o anticristo. es heißt über dieses zweite Tier, dass er aus der Erde kommt. E sobre essa segunda besta é dito que ele sobe da terra, ela sobe da terra. Im Gegensatz zu dem ersten Tier, das aus dem Meer kommt. Em contraste com a primeira besta que sobe do mar. Das Meer steht für das Nationenmeer. O mar representa o mar das nações. Also das erste Tier kommt aus der Nationenwelt. Então, a primeira besta virá do mundo das nações.
Und das zweite Tier, der falsche Prophet, sprich Antichrist, kommt aus dem Land. Und das könnte ein Hinweis auf E a Israel segunda sein. besta, ou seja, o falso profeta, o anticristo, sobe da terra. Und dann gibt es noch mehrere Hinweise, aber vielleicht auch aus Sacharja Kapitel 11. E ainda há outras indicações, por exemplo, em Zacarias 11, Wo Gott sagt, dass er Israel einen falschen, einen bösen Hirten erwecken wird, onde Deus diz que ele despertará falso pastor, mau pastor. Parece. der sich um das Verlorene nicht kümmert, sondern das Gegenteil tut, es zerreißt. Que não cuidará dos perdidos, mas, pelo contrário, as dizimará. Und auch das ist meines Erachtens ein Hinweis, dass der Antichrist aus dem Judentum kommen E könnte. isso, na minha opinião, é uma indicação de que o anticristo virá do judaísmo. Obrigado. Muito bem. Vamos fazer a outra pergunta para o nosso querido irmão Roger. Se tem alguma ligação entre anticristo, falso profeta e Roma, a Igreja Católica. Será que um deles vem da Igreja Católica? Algumas perguntas foram a respeito nesse sentido. We have to distinguish all the different persons of the end times. Nós temos que distinguir as pessoas todas presentes aos tempos do fim. As Norbert explained, Conforme o the Norbert beast explicou. out of the sea, Apocalypse 13, verse 1, Conforme o Norbert falou, Apocalipse 13:1, a besta que vem do mar is the coming dictator upon the new Roman Empire. seria o ditador vindo do Império Romano. And then in Apocalypse 13, verse 11, the beast out of the earth is the Antichrist, who will be a false Messiah in Israel. E a besta vinda da terra, Apocalipse 13:11, é o falso profeta, The Antichrist. o anticristo. But he's, as Norbert explained, he is also called the false prophet, Como Norbert explicou, também chamado de falso profeta. because the term Antichrist means two things. Porque o termo anticristo significa duas coisas. Anti means against, Anti significa contra, against Christ, against the Messiah. contra Cristo, contra o Messias. But in Greek, anti means also instead of. No grego, anti significa em lugar de. So he is the one who comes instead of the true Messiah. É o que vem em lugar do verdadeiro Messias. And then you have this whore, this terrible woman called Babylon. Então nós temos a meretriz, a chamada Babilônia, And this is the Catholic Church. e isso representa a Igreja Católica. Because this woman is the opposite of the New Jerusalem. Porque essa mulher é o oposto da Nova Jerusalém. Babylon is the opposite of the city of God. Babilônia representa o oposto da cidade de Deus. And Babylon is, this woman is also called a whore. Ela é também chamada de prostituta. And this is the opposite of the New Jerusalem that is also called the bride of the Lamb. E ela é o oposto da Nova Jerusalém, que também é chamada de a noiva do Cordeiro. And this is the church, the true church. Essa é a verdadeira igreja. So the whore, Babylon, is the opposite of the true church, so the wrong church. Então, a prostituta é o oposto da noiva, a falsa igreja em contraposição à verdadeira igreja. And Apocalypse 17 explains that she is sitting upon 7 hills. E Apocalipse 17 diz que ela se assenta sobre 7 montes. So Rome is known as the city of the 7 hills.
Roma é conhecida como a cidade dos 7 montes. But Babylon is not the Roman Empire, Mas Babilônia não é o Império Romano. but John in his vision sees the whore is sitting upon the beast out of the sea. Na sua a visão, João vê essa prostituta sentada na besta, besta que emerge do mar. So for a certain time, the Roman Catholic Church will have a most important impact on politics of the new Europe, the Roman Empire. Então, durante um tempo, a Igreja Católica Romana terá um impacto razoável sobre o novo Império Romano. So this all has a connection, but we have not to mix up. Isso tudo tem conexão, mas nós temos cuidado para não fazer confusão. And we have to clearly distinguish all these persons and institutions. Distinguindo essas pessoas e instituições uma da outra. Vamos fazer uma outra pergunta ao nosso irmão Meno sobre aquela estátua de Daniel com aqueles impérios e principalmente por causa dos 10 dedinhos, aquela mistura do ferro com o barro. Alguém aqui pergunta se são 10 países da Europa ou alguma mistura com uma nação islâmica? Então a pergunta é essa. Usually, if the Bible speaks about something, there is continuity. Geralmente, quando a Bíblia fala de alguma coisa, existe continuidade. The image goes from the head to the toes. A imagem vai da cabeça até os pés. And from the head, it speaks about Babylon, Medo-Persia, Greek, Rome. It's all empires. It's not religions. It's empires. Então, a estátua representa impérios e não religiões, começando pelo Império Babilônico, depois o Medo-Persa, depois o grego, depois o romano. And Babylon could be the strongest one. Then you go down in the value of the metal. And it goes down by the value of the metal to basically iron and mud, which is the cheapest. Então, começa com o império mais valioso, representado pelo ouro, a cabeça, depois vai descendo até chegar ao império menos valioso, que é Roma, e chegar aos pés, que é uma mistura de ferro e barro. My understanding, according to this, because you have to follow, that's the system that this chapter speaks about, that the 10 toes speaks about the management of the area we live in the Middle East, or what you may call like the revived Roman Empire, may be divided to 10 heads, to 10 regions, that their strength is the weakest compared to the head, which is Babylon. Então, no meu entendimento, esses 10 dedos são equivalentes a 10 regiões, 10 administrações na região do mundo em que nós vivemos, e que essas 10 regiões ou administrações são as mais fracas do Império. You Império know- Romano, reavivado. You know very well that if in one home father says yes, mother says no, the family is not strong. Você sabe muito bem que se numa casa pai diz sim, a mãe diz não, essa família não tem força. When you have 10 heads and everyone thinks something else, you know very well it's not going to last forever. Então, quando há 10 cabeças pensando cada uma diferentemente, isso não vai durar muito. It means that these 10 regions, 10 rulers, each one will have his own agenda, his own interest, therefore it will be the weakest when it comes to power and management. Então, com relação a poder e a administração, quando você tem 10 cabeças e cada uma delas tem a sua própria pauta, a sua própria agenda, a coisa não vai funcionar porque não há comunhão de interesses. It could be that some of them will use ecumenism in order to bring unity, but that only means that this unity is really not unity. Então, talvez haja até o uso do ecumenismo para tentar trazer essa união, mas nós sabemos que isso não é união em si. But it's very hard to be kind of dogmatic to say exactly what it will be. Mas é difícil você ser dogmático e dizer exatamente o que isso vai ser.
outra pergunta ao irmão Roger sobre aquela expressão em Apocalipse 11, ligado com as duas testemunhas. Quando as duas testemunhas vão morrer, Jerusalém será chamada Sodoma e Egito. E a pergunta ligada com Sodoma é por causa do anticristo também, que aí vai se revelar de uma maneira especial. E Daniel 11:37, em algumas bíblias, diz que o anticristo não dá valor ao amor das mulheres. Então eles ligam isso com homossexualismo, Sodoma, e aquele versículo falando do anticristo, que ele não teria amor pelas mulheres. Mas aí nós temos várias traduções da Bíblia e vamos perguntar, Roger, o que ele vai nos falar sobre isso. So, Apocalypse 11 is speaking about Jerusalem. Apocalipse 11 está falando de Jerusalém. And it is called spiritually Sodom. E espiritualmente é chamada de Sodoma. And this means really that Jerusalem's spiritual condition in the last days will be a condition of immorality. E isso diz que a condição espiritual de Jerusalém nos últimos dias será uma condição de imoralidade. And this is a fact of today. And you see that even the homosexual movement tries to be to make public relation in the streets of Jerusalem. E isso é fato hoje em dia, nós enxergamos isso. Por exemplo, o movimento homossexual hoje tem liberdade de se manifestar, fazer propaganda nas ruas de Jerusalém. But the connection with Daniel 11, 36 to 39 is not present. Mas a conexão com Daniel 11 não está presente. It is correct. These verses are speaking about the Antichrist, who is just called the king. O texto está falando do anticristo, que é chamado simplesmente de o rei, Who will not accept the authority of God, and he will not obey the God of his fathers. ele não aceitará a autoridade de Deus e nem obedecerá ao Deus dos seus pais. Which indicates that he will be a Jew that does not obey the God of Abraham, Isaac, and Jacob. O que indica que ele é um judeu que não obedecerá ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. And then the correct translation is, and he will not look at the desire of the women. E a tradução correta é que ele não olhará para o desejo das mulheres, Neither on any God. nem de qualquer Deus. So this is an indication to the Messiah, to the Lord Jesus. E isso é uma indicação relativa ao Senhor Jesus, o Messias. You should think about the fact in Judaism, it was desire of a godly woman to become maybe one day the mother of Messiah. Então, no judaísmo havia o desejo de haver mulheres piedosas, quem sabe uma delas seria um dia a mãe do Messias. So the Messiah is the desire of the women, Então, o Messias é o desejo das mulheres, digamos. and he will not respect the desire of the women. Então, o anticristo, não respeitará o desejo das mulheres. As Antichrist, he will be against the true Christ, Como anticristo, ele será contra o verdadeiro Cristo. and he will not worship him, neither any other God. Ele não o adorará nem a qualquer outro Deus. So this is an indication that Messiah should be a human being, a man, Então, isso é uma indicação que o Messias deverá ser um ser humano, um homem, and at the same time, God. e ao mesmo tempo será Deus. As you can find in many other passages in the Old Testament. Como nós vemos em várias outras passagens do Antigo Testamento. For example, Isaiah 9 verse 6, Por exemplo, Isaías 9:6, a child is born to us, eis que um filho nos nasceu, a son is given,
E um filho se nos deu. So the rabbis of the ancient days, they said, this is Messiah. Então os rabinos dos dias antigos diziam, esse aqui é o Messias. But then the text goes on and says, and his name will be E aí o texto continua e diz que o seu nome será Wonderful Counselor, Maravilhoso Conselheiro, El Gibor, Mighty God. what comes El before? Gibor, Mighty God. Deus Poderoso, See. ok? So, if he is born as a child, he is a man. Se ele nasce como criança, ele é homem. If he is the mighty God, he is God. Mas se ele é Deus Poderoso, ele é Deus. Muito bem, vamos dirigir a próxima pergunta ao Jamil sobre o arrebatamento, porque nós queremos saber em que ponto da história nós encontramos nós e o que tem que acontecer ainda antes do arrebatamento, o que falta, será que tem alguns sinais para cumprir, qual é o critério para o arrebatamento? Quanto aos sinais, segundo a Bíblia, não há nenhum sinal que deva se cumprir para que o arrebatamento aconteça. É bom que nós lembremos que o texto de Mateus capítulo 24 e 25, não é? Os capítulos 24 e 25, não tratam do arrebatamento, mas tratam especificamente da volta gloriosa de Cristo e descrevem o período da tribulação. A situação do arrebatamento é apresentada como um mistério. O Senhor Jesus, em João capítulo 14, de 1 a 3, já lança alguns fundamentos, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. O movimento do verbo e a voz, não é, e o tempo grego nos trazem a noção de algo que é tomado para si, derromai. Então, aqui você tem em João 14 já o prenúncio, mas não com o detalhe que o apóstolo Paulo acrescenta, porque o progresso da revelação no Novo Testamento também existiu. A palavra de Cristo foi transmitida autorizadamente pelos apóstolos. Eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, tanto quanto os profetas do Antigo Testamento. E quando nós lemos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, identificamos o seguinte: o apóstolo Paulo escreve, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A preocupação de Paulo era consolá-los quanto à possível tristeza ou mesmo a dúvida se encontrariam ou não os crentes em Cristo que já haviam morrido. Na sequência lemos, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Numa expressão paulina para se referir à morte, embora Jesus já a utilizasse no caso de Lázaro. Lázaro dorme, não é? No sentido de morte física. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo, nessa revelação que lhe é dada, levanta a possibilidade de que aquilo já acontecesse nos seus dias, no próprio tempo de vida do apóstolo Paulo. Porque ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos. Ele se inclui como uma possibilidade de que o arrebatamento já pudesse acontecer naquele primeiro século. Sem sinais. Então há uma diferença de sinais que nós identificamos quanto à volta gloriosa de Cristo e quanto ao período da tribulação, mas para o arrebatamento não há sinais marcados na Escritura. Ele é tratado como um acontecimento iminente. E o apóstolo continua, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, muitos confundem essa trombeta com a última trombeta de Apocalipse, não é o caso.
As trombetas de Apocalipse estão relacionadas com juízos. Esta é uma trombeta de convocação, como acontecia no Antigo Testamento. Portanto, não há como sequenciar isso em Apocalipse e dizer que aqueles sinais de Apocalipse, não é, do período da tribulação, Apocalipse do capítulo 4 até 19, seriam sinais para o arrebatamento. De maneira nenhuma. Essa trombeta não marca sinal, é uma trombeta de convocação, como acontecia no Antigo Testamento. E aqui vemos: ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então eles vêm com o Senhor até um determinado ponto da atmosfera, e terá nuvens. Portanto, creio eu que seja no céu atmosférico, porque o céu cósmico não apresenta nuvens, concordam? Então é o primeiro céu, não é? O céu atmosférico aqui. E Paulo diz que eles descem com o Senhor, aqueles que estiverem vivos, e Paulo se inclui como possibilidade, não iriam na frente, não precederiam. Primeiro a situação dos mortos em Cristo seria resolvida, de maneira que eles recebessem um corpo glorificado. O mesmo corpo e o tipo de corpo que Jesus recebeu na sua ressurreição, incorruptível. Um corpo santo, glorificado, um corpo espiritual, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. E diz Paulo: depois nós os vivos, os que ficarmos, novamente o apóstolo Paulo diz que era uma possibilidade, que aquilo já acontecesse nos dias da sua vida. Os que ficarmos, seremos arrebatados. E aqui ele vai usar o verbo grego harpazo, o movimento da ave de rapina, ao capturar a sua presa num mergulho, num voo de mergulho, não é? Em que pega a presa e leva para cima. Seremos arrebatados, juntamente com eles, os que morreram, salvos em Cristo, para o encontro do Senhor nos ares. Se tiver algum argentino aqui, não confunda, não é Buenos Aires, é nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É uma brincadeira. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essa palavra visava consolo, mas ela já mostra a ordem. E para terminar a minha resposta, me perdoe tomar um pouco aqui do tempo, mas quando em 1 Coríntios 15, de 51 a 58, o apóstolo Paulo mostra que o arrebatamento era um mistério mesmo. E ele diz: eis que vos digo um mistério. Coube a Paulo revelar esse mistério. Não era algo conhecido no Antigo Testamento. Ainda que tivéssemos noção, pelo caso de Elias, provavelmente Enoque, mas não podemos dizer, aquilo ali era uma descrição do arrebatamento, de maneira nenhuma. Esse mistério foi guardado para que Paulo o revelasse no devido momento. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. De novo, Paulo se inclui como possibilidade. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Repito, a última trombeta aqui não se refere, creio eu, à sequência de trombetas de juízo de Apocalipse, mas uma trombeta de convocação militar ou sacerdotal, como acontecia no Antigo Testamento. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo se inclui, nós seremos. Portanto, o arrebatamento já poderia ter acontecido há praticamente 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, nos dias de Paulo. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, engolida foi a morte pela vitória. Portanto, não creio em sinais para o arrebatamento, é um acontecimento iminente, pode acontecer antes mesmo de eu terminar de falar, já que eu falei bastante. Não é? Antes mesmo de terminar de falar. Obrigado. Mas eu tenho que acrescentar uma coisa. Eu sei quando o arrebatamento vai acontecer. Sério? Olha, porque em Romanos 11, 25, que é um dos versículos chaves, diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel foi colocado de lado, até
que haja entrado a plenitude dos gentios. Essa é a questão. Quando essa plenitude, aquele número X que só Deus sabe, entrou na igreja, o arrebatamento vai ocorrer. Não? Já que ninguém sabe quando A gente não sabe qual o número, não é? Lógico. Até que entre o último Sim, sim. gentio. Eu não sei quantos Deus contou. Então, Muito bem. Agora vamos pedir ao Norbert nos falar um pouco, já que nós temos muitas pessoas pela primeira vez, falar um pouco assim da sequência, da cronologia, sobre arrebatamento, sobre aquela época apocalíptica, tribulação, grande tribulação, e a vinda do Senhor Jesus como Rei dos Reis no Monte das Oliveiras, do milênio, só um pouco a sequência, para ajudar. Ja. Okay. Ja, also die Bibel beginnt im Alten Testament. Pois é, a Bíblia começa lá no Antigo Testamento. Mit Abraham setzt Gott das Volk Israel ein. Com Abrão, Deus estabeleceu o povo de Israel Mit dem weiten Ziel, dass der Herr Jesus Christus als Erlöser der Welt geboren wird. com o objetivo adiante, vindouro, de que Jesus Cristo nascesse como Redentor do mundo. Israel bekam dann das Gesetz Gottes, woran sie sich halten mussten. Israel recebeu então a lei de Deus que deveria cumprir. Die Gemeinde Jesu, wie wir sie heute haben, war im gesamten Alten Testament ein Geheimnis. A igreja de Jesus, como a temos hoje, era um mistério em todo o tempo do Antigo Testamento. Dann, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Quando o tempo se cumpriu, Deus enviou o seu Filho. Er wurde unter das Gesetz gestellt und hat als einziger Mensch das komplette Gesetz erfüllt. Ele foi colocado sob a lei, nasceu sob a lei, e foi o único homem que cumpriu a lei. Am Ende seines Lebens setzt der Herr Jesus Christus den neuen Bund ein. No final da sua vida, ele estabeleceu a nova aliança. Das ist der neue Bund, den Gott durch Jeremia in Jeremia Kapitel 31 schon verheißen hatte. É a nova aliança que Deus já tinha prometido através de Jeremias no capítulo 31. Eine Zeit nach der Auferstehung Jesu kam Pfingsten. Tempo depois da ressurreição de Jesus, aconteceu o Pentecoste. Das war die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu als Leib Christi. Esse foi o momento do nascimento da Igreja de Jesus como corpo de Cristo. Dieser Leib Christi bestand zunächst nur aus Juden. Inicialmente, este corpo de Cristo consistia apenas de judeus. Aber später wurden auch die Heiden hinzugerufen. Mas, mais tarde, foram chamados também os gentios. Heute besteht die Gemeinde Jesu aus Juden und aus Heiden, die an Jesus Christus glauben. Hoje, a Igreja de Jesus consiste de judeus e gentios que creem em Jesus Cristo. Das ist die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde. Esse é o tempo da graça, o tempo da igreja. Diese Zeit der Gnade wird abgeschlossen mit der Entrückung. Esse tempo da graça será encerrado com o arrebatamento. Man könnte auch sagen, das ist das umgekehrte Pfingsten. Poderíamos dizer que esse é o Pentecoste invertido. Nach der Entrückung Depois do arrebatamento, beginnt der Zorn Gottes für diese ganze Welt. vai começar o tempo da ira de Deus para todo o mundo. In dieser Zeit des Zorns richtet Gott die Menschen hier auf dieser Erde. Nesse tempo da ira, Deus vai julgar, derramar o juízo sobre as pessoas nessa terra. Das ist zum größten Teil das, was in der Offenbarung geschrieben steht. Isso, em grande parte, é o que está descrito no Apocalipse. Am Ende der Offenbarung kommt Jesus Christus in Herrlichkeit zurück. No final do Apocalipse, Jesus retorna em glória.
zusammen mit seinem Leib, also mit seiner Gemeinde. junto com o seu corpo, ou seja, com a sua igreja. Dann wird Israel gerichtet und Nationen gerichtet. Aí as nações serão julgadas e Israel será julgado. Es wird darüber entschieden, wer ins messianische Reich kommt. A decisão será quem entrará no reino messiânico. Und somit wird das messianische Reich, das Millennium, für 1000 Jahre aufgerichtet. E assim será estabelecido o reino messiânico, o milênio, que durará 1000 anos. Während dieser Zeit ist der Teufel gebunden. Durante esse tempo, o diabo estará preso. Am Ende dieser 1000 Jahre wird der Teufel nochmal frei. No final desses 1000 anos, o diabo será libertado. Er rebelliert aufs Neue mit den Nationen gegen Gott. Ele vai juntar novamente as nações contra Deus. Dann wird die Erde quasi vernichtet. Então, a terra praticamente será destruída. Es kommt zum Gericht vor dem großen weißen E Thron. haverá o julgamento do grande trono branco. Und Gott macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. E Deus criará novos céus e nova terra. Das ist so in groben Umrissen der Ablauf. Isso é, em resumo, em linhas gerais, todo o plano de Deus. Obrigado. Nós temos um folheto, Humanidade, de onde vens para onde vais. Ali, de forma gráfica, está todo esse plano. Ele diz que também tem um livro dele sobre as dispensações. Tem um livro a respeito para entender essa sequência. Muito bem, que é importante para nos preocuparmos com a palavra profética. Talvez dá para acrescentar ainda que em Zacarias 14, temos aquele versículo clássico que diz: naquele dia os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. E um versículo depois está escrito: o Senhor vem e os seus santos com ele. Vocês não devem esquecer que Zacarias não conheceu a igreja. Então, quem ele vê aqui com o Senhor são os santos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Claro, nós estaremos juntos, mas Zacarias não viu isso porque a igreja era um mistério. Agora vamos fazer uma pergunta muito interessante para o nosso irmão Meno, porque um que fez a pergunta aqui, ele quer saber uma coisa muito importante. Meno, Israel tem a bomba atômica ou não tem? I'll be very honest with you. I always get the easiest questions. Eu quero ser bem franco com vocês, as perguntas mais simples geralmente vêm para mim. Really? Verdade. And the answer is in Google. E a resposta a essa pergunta está no Google. If I will tell you what I think, I will sit in jail. Se eu for dizer para vocês o que eu penso, eu seria posto na cadeia. But I can tell you what foreign information organizations say about it, Mas which eu- is written in Google. Eu posso dizer para vocês o que organizações estrangeiras de outros países dizem, e isso está tudo lá no Google. So according to foreign reporters who know a lot and are most probably correct, we have about 100 to 200 nuclear heads ready to be activated. Então, de acordo com repórteres, organizações estrangeiras que geralmente estão bem informadas, nós devemos ter entre 100 e 200 ogivas nucleares prontas para serem usadas. And the ranges are from 500 kilometers to 5,000 kilometers. E o alcance dessas bombas vai de 500 quilômetros a 5.000 quilômetros. And if you push more on Google, you will know much more. E se você colocar isso no Google, você vai ter muito mais informação. But don't try to do theologically, just try these issues on Não Google. procure fazer isso teologicamente. Seja o mais simples possível na sua busca. Thank you. Ligado com essa pergunta da bomba, é mais um aspecto. Será que o Irã é realmente o pior, a maior ameaça, o pior inimigo de Israel na atualidade? O Irã como inimigo. Já que nós ouvimos muito na época do Mahmoud Ahmadinejad. Technically, yes, because when you deal with Hamas or Hezbollah,
it's uncomfortable, but the damage is not national damage. It's not critical. Tecnicamente, a resposta é sim, o Irã é o maior inimigo, porque quando você lida com Hamas ou Hezbollah, o dano causado por essas organizações terroristas, ele não é de âmbito nacional, é mais local. And you have to understand why Iran wants nuclear weapon. Você deve entender por que o Irã quer ter armas atômicas. Reason number one is to defend themselves, defend this leadership that no one will deal with them. Em primeiro lugar, para defender a própria liderança deles, para que ninguém ameace a liderança deles. Reason number two, to be the heroes to take away Israel from the map. Razão número 2 é para serem os heróis de serem quem vai conseguir eliminar Israel do mapa. As we as Christians believe in the Messiah and what he will do, what do you think? Islam doesn't have similar things? Como nós somos cristãos e cremos no Messias e tudo mais, nós perguntamos, será que o Islã não tem coisa parecida? That's also their kind of ultimate wish to get rid of Israel. Esse deve ser o sonho máximo deles, livrarem-se de Israel. So, concerning this issue, because you deal with regimes that they are very fanatic, then their brain control is different. They don't need to think too much before they'll push a button and use an atomic bomb against Israel. Então, já que eles são fanáticos do jeito que nós sabemos que eles são, o controle cerebral deles funciona um pouco diferente do nosso. Para eles apertarem um botão e soltarem uma bomba atômica não exige muito. They don't mind to lose 30 million people just in order to sacrifice them for the demolition of Israel. They don't mind. Para eles, perder 30 milhões de pessoas para conseguirem acabar com Israel, a perda dessas 30 milhões de pessoas é casualidade para eles. So that is why Israel is worried about such weapon in such people's hand. É por isso que Israel se preocupa tanto com esse tipo de arma na mão desse tipo de povo. Now, Israel is not the only one who don't want Iran to have nuclear weapon. Israel não é o único povo que não quer que o Irã tenha armas atômicas. All the Arab countries don't want Iran to have this weapon. Todas as demais nações árabes não querem que o Irã tenha armas atômicas. And they know why. E sabem por quê. So if Iran will have it, then all the other countries will feel that they need to have it too. Então, then every boy will go with a nuclear bomb. Então, se o Irã vier a ter uma arma atômica, uma bomba atômica, todos os demais países árabes quererão ter a sua bomba atômica. O que, em síntese, significa que pelas ruas, de repente, você vai ter um menino que vai ter uma bomba atômica na mão para lançar. It's a very disastrous weapon, and if someone holds it, let it be someone with a lot of thinking, not with a quick fuse. Então, é uma arma muito perigosa, destrutiva. Então, é melhor que quem tem essa arma seja alguém que pensa, alguém que tem a cabeça no lugar para não soltar essa bomba, simplesmente como aconteceria numa nação onde o pessoal tem pavio curto. E num instante poderia lançar uma bomba dessa. When people think about atomic weapon, they think about Nagasaki and Hiroshima. But please remember, these bombs were tiny. Were small bombs. No one produced like this. Every country who make a nuclear bomb will make 1,000 bigger than that. So just imagine the casualties and the disaster if you misuse it. Quando nós pensamos em bomba atômica, nós pensamos em Nagasaki e Hiroshima. Mas as bombas atômicas de hoje, elas são 1000 vezes mais potentes do que as bombas que destruíram essas duas cidades. Então, o perigo é esse tipo de armamento está na mão de quem não pensa, de quem é impulsivo na sua maneira de fazer as coisas. It's also good for Brazil that Iran will not have such weapons. É bom para o Brasil que o Irã não tenha essas armas. If you'll make them angry, you'll get it. Se vocês deixarem-nos nervosos, vocês vão receber essas bombas. Eu me lembro de um incidente internacional, alguns anos atrás, com um filho do falecido Muammar Gaddafi, da Líbia,
Isso aconteceu na Suíça, num hotel, e os empregados do hotel notaram que eles estavam maltratando os seus empregados lá no hotel. Eles bateram nos empregados, maltrataram, e eles foram denunciados, e a polícia veio, interrogatório, humilhação. A família Gaddafi ficou tão brava que eles expulsaram todos os empresários suíços da Líbia, e o filho do Gaddafi disse: se nós tivéssemos a bomba atômica, nós íamos acabar com a Suíça. Olha, aí vocês sabem que o negócio realmente é perigoso. Vamos perguntar ao nosso irmão Roger sobre a localização do Monte Gólgota. A localização do Monte Gólgota. Many people think that Golgotha is, Calvary is in the Church of the Sepulchre. Muitos acham que o Gólgota, Calvário, está na Igreja do Sepulcro. But many were against, Outros, saying that the Bible clearly says the Lord Jesus was crucified outside the city. outros dizem claramente que a Bíblia afirma categoricamente que Jesus foi crucificado fora das muralhas. But the Church of the Sepulchre is inside the old city of Jerusalem. E essa tal Igreja do Sepulcro está dentro da velha Jerusalém, dentro dos muros. But modern archaeology could show that it is correct. It is really in the place of the Church of the Sepulchre. Mas a arqueologia moderna poderia provar que isso está correto. Realmente é na Igreja do Sepulcro. And we know exactly that the location of the Church of the Sepulchre was at the time of the crucifixion outside the city of Jerusalem. E nós sabemos hoje que a Igreja do Sepulcro, na época, estava fora dos muros de Jerusalém. O Jerusalem, Gólgota lá. Jerusalem at the time of the crucifixion had two walls. Jerusalém, à época da crucificação, tinha duas muralhas diferentes. A third wall was built up in the 40s. 40s? In the 40s of the Ok. first E century. uma terceira muralha foi construída nos anos 40. At that time, Calvary came inside the city of Jerusalem, together with all the buildings that were outside. Então, a partir desse momento, o Monte Calvário, o Gólgota e a Igreja do Santo Sepulcro, todos esses monumentos e locais passaram a estar dentro do muro. Some years ago, excavations had been made in the Church of the Sepulchre, Alguns anos atrás, escavações foram feitas na Igreja do Sepulcro and people found a stone ring in the rock. Stone A ring of Ok, stone. ok. Então, os escavadores ali acharam um anel de pedra, Which is typical for the Romans who fixed crosses with such stone rings. e que para os romanos era comum eles fixarem as cruzes com esses anéis de pedra. So, by this, you could prove that this was a place of Roman crucifixion. Então, por isso, dá para se provar que esse era o local de crucificação romana. And then, a totally different approach. Uma abordagem totalmente diferente seria On the southwestern hill of Jerusalem, which is today called Mount Zion. no lado sudeste da cidade de Jerusalém, hoje chamada de Monte Sião. There was the quarter of the first Christians in the first century. Ali foi digamos assim, o quartel-general dos primeiros cristãos no primeiro século. And there is still a Christian building of the years after 70 AD. E ali existem ainda prédios que foram construídos depois do ano 70 da nossa era. And in fact, this building, as a church building, was made like a synagogue.
E essa construção de igreja foi feita no formato de uma sinagoga. And you have to know that the Jewish Christians at that time built it like a synagogue. Então, os cristãos judeus construíram essa igreja no formato de uma sinagoga. In the whole world, all the synagogues are oriented with the place where you put the Torah to Jerusalem. Todas as The Torah sinagogas shrine do is mundo, oriented to é, Jerusalem. todas as sinagogas do mundo, elas são feitas de forma que o lugar que é depositado o Torá está voltado para Jerusalém. And in Jerusalem, all the synagogues are oriented towards the Temple Mount. E em Jerusalém, todas as sinagogas são voltadas para o monte do templo. But this building is oriented towards the Church of the Sepulchre. Mas esse prédio que eu citei, ele é voltado ao local onde é depositado o Torá, é voltado para a igreja do sepulcro. But at that time, there was no Church of Sepulchre. Mas àquela altura não havia a igreja chamada do Santo Sepulcro. So the Jewish Christians of the first century knew this is the place of Calvary. Então os judeus do primeiro século, os crentes do primeiro século sabiam, aqui era o lugar do Monte Calvário. And now, in the year 135, No ano 135 da nossa era, Emperor Hadrian destroyed again Jerusalem. mais uma vez o imperador Adriano destruiu Jerusalém. And then he wanted to go against all the Jews. E ele queria perseguir todos os judeus. On the Temple Mount, on the rock where the Holy of Holies was, he built a temple for Jupiter. Então, no monte do templo, onde estaria o Santo dos Santos, ele construiu um templo para Júpiter. At Bethesda, where people have been healed, John 5, he built up a temple for Aesculap, the god of medicine. Em Betesda, onde houve a cura daquele paralítico, ele construiu um outro templo voltado ao deus da medicina, Esculápio. And on Calvary, he built up also a pagan temple. It seems a Venus temple. Ele construiu também, sobre o chamado Calvário, um templo dedicado a Vênus. And when Helena, the mother of the Emperor Constantine, came to Jerusalem in the 1st century, Quando Helena, mãe de Constantino, veio a Jerusalém no primeiro século, she made an excavation and found the Venus temple of Hadrian. ela fez uma escavação e encontrou esse templo de Vênus construído por Adriano. So she knew this is the place of Calvary. Então ela sabia que ali era o lugar do Calvário And then she built up the Church of the Sepulchre. e foi ela que construiu a igreja chamada do Santo Sepulcro. And now, after the Six-Day War, E agora, depois da Guerra dos 6 Dias, it was possible to make excavations in the former Jewish quarter of Era- the old city. possível fazer essas escavações sobre o antigo domínio judeu de Jerusalém. And they found the second wall of Jerusalem. E aí descobriram o segundo muro de Jerusalém. And they found the gate that went directly to Calvary. E eles encontraram a porta que direcionava diretamente rumo ao Calvário. In the old literature, this was called the Gennat Gate, the gate of the garden. E na velha literatura isso era chamada de a porta do velho jardim. If you come with me to Jerusalem, I will show you the Gennat Gate. Se você for comigo a Jerusalém, eu lhe mostro essa porta. And you can stand in front of the Gennat Gate and think, the Lord Jesus went out for my sins to Calvary. E você pode estar ali do lado dessa porta e pensar, foi aqui que Jesus passou rumo ao Calvário. And why was it called the Gennat Gate, the garden gate? Por que era chamada de a porta do jardim? Because John 19 says that there was a garden at the place of the crucifixion. Porque João 19 diz que havia um jardim ali próximo do local da crucificação. That's why Mary Magdalene, when she saw the Lord, the risen Lord, she thought it is the gardener. Por isso que Maria Madalena, quando viu o Senhor Jesus, achou que era o jardineiro. So we have many elements and they give a complete picture. Então nós temos vários elementos e eles somados nos dão o quadro todo. But when I
bring troops from Europe or America to Jerusalem, I never go with them officially to the Church of the Sepulchre. Mas quando eu trago grupos a Israel, seja dos Estados Unidos, da Europa, eu nunca vou com eles à chamada Igreja do Santo Sepulcro, It is so terrible. It's a place of idolatry. porque ali virou um lugar de tremenda idolatria. But the devil has the intent to abuse, to defile important places in salvation history. É a intenção de Satanás atrapalhar, profanar lugares que são importantes com relação à nossa salvação e à história. This is the reason why there are 2 mosques on the Temple Mount. Por isso, hoje em dia, nós temos 2 mesquitas no Monte do Templo. And I could give you more examples. E eu poderia dar outros exemplos para vocês. But the place is the correct. And now I made a very interesting calculation. E eu também fiz um cálculo muito interessante. In the millennium, the temple of Ezekiel will be built up. No milênio, o templo de Ezequiel sendo construído. But there is a third courtyard of 1.5 and 1.5 kilometer. O pátio terá a dimensão de 1,5 km por 1,5 km. So you can measure, and you will see that the rock of Calvary will be inside the third courtyard of the temple. Então nós podemos ver que a rocha do Calvário propriamente dito, ela vai estar dentro desse átrio do templo. Do At that time milênio. there will be no more a mosque, no more Church of the Sepulchre. Naquela época não haverá mais mesquita, não haverá mais igreja do Santo Sepulcro. But when the nations come regularly to Jerusalem Mas in the millennium, quando nações vierem a Jerusalém adorar no milênio, they will gather together in the third courtyard, eles vão se ajuntar nesse grandioso pátio and they will know this is the place of the one true sacrifice. e eles vão dizer: este é o local daquele sacrifício único vivo. And all the sacrifices of Ezekiel are only symbolical memorials to the sacrifice of the Lord Jesus. E os sacrifícios descritos lá em Ezequiel são só memoriais a esse sacrifício final que seria feito. Like the Lord's Supper is today the memorial of the Lord's sacrifice. Assim como hoje a ceia do Senhor é um memorial ao sacrifício de Cristo. Is that not wonderful? Não é maravilhoso isso? A próxima pergunta vamos dirigir ao Meno de novo. Apocalipse 22:2 fala daquela árvore, das árvores ao lado daquele rio, e aquelas folhas iam servir para a cura dos povos. A pergunta é: esse versículo se refere ao milênio ou já ao estado eterno? Essa árvore cujas folhas curam as pessoas. Wow, that's a big one. Alô, alô. Essa é das grandes. I want to be very honest. We see also in the last part of the other place, in verse 14, for example, that outside the gate there will be the dogs and the witchcrafts, the fornicators, the murderers, the idol worshippers, and so on. And you wonder, with the new world, with the new creation that God is doing, how come this sin issue will have a space? É uma questão difícil, porque quando você olha, por exemplo, versículo 15, ele diz que fora da cidade, fora das portas, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, e aí você pergunta, como que nesse estado, já sem pecado, existe isso? On the other hand, he comes and says, in verse 4, they'll see his face, and verse 5, there will be no night, and they will need no more the light of a candle or the light of the sun, because God will shine upon them, and they will rule forever and ever. I'll be very honest, it's a bit confusing. It's hard
to come and say a statement and without to have some sweat. Eu quero dizer para vocês que o contraste a isso está nos versículos 4 e 5, onde diz que nós o contemplaremos face a face, não haverá mais noite, não haverá necessidade de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor será a luz para eles pelos séculos dos séculos. Não há como a gente resolver essa tensão aqui sem um bocado de suor. I'll be very honest, I'm not sure. I would love to hear more wisdom. Eu quero ser bem franco com vocês, eu gostaria de saber a resposta, ter mais sabedoria, eu não sei. I will open it for the rest of the brains, brothers. Eu vou abrir would aqui love to hear more. para os demais crânios aqui para ver se sai alguma coisa. Se um dos irmãos tem algo para acrescentar, vocês sempre podem dizer, olha, me dê o microfone, eu quero responder isso um pouco mais. Mas logo em seguida vamos fazer uma pergunta mais fácil para menos, certo? Uma pergunta mais fácil. Já prometo, já prometo. The Apocalypse is written in a very chronological way. O Apocalipse é escrito numa ordem bem cronológica. You have the 7 seals, 7 selos, you have the 7 trumpets, 7 trombetas, the 7 bowls, 7 taças, desculpe, the return of the Lord Jesus as King, volta do Senhor Jesus como rei, then the millennium, aí o milênio, new heaven and new earth, novos céus e nova terra, until 21 verse 8. até o capítulo 21, verso 8. And then the chronological exposition of the Apocalypse is finished. Então aí a exposição cronológica de Apocalipse termina. What you find from 21:9 to the end is an appendix. O que nós encontramos do capítulo 21, 9 até o fim de Apocalipse é um apêndice, But very important. mas muito importante. It is the end of the Word of God. É o final da palavra de Deus. And why this appendix? Because when John described the new earth, he spoke about the new Jerusalem. Por que é um apêndice? Porque quando João descreve a nova terra, ele descreve a nova Jerusalém. So then you have the question, what is the new Jerusalem? Who is the new Jerusalem? Aí vem a pergunta, o que é a nova Jerusalém? Quem é a nova Jerusalém? And you get the answer in detail from 21:9 onwards. E aí nós recebemos a resposta em detalhes a partir de Apocalipse 21, 9. A detailed description of the new Jerusalem, but Uma descrição detalhada da nova Jerusalém, porém, not on the new earth, on the new earth, but in the time of the millennium. não a época da nova, da nova terra, novos céus e nova terra, mas sim na época do milênio. And in the millennium, the new Jerusalem will also have a signification. E no milênio, a nova Jerusalém também terá um significado. And in the millennium, you have these nations that need still healing. E durante o milênio ainda teremos nações que terão necessidade de cura. And that's why you find these leaves in order to heal the nations. E é por isso que nós encontramos essas folhas que são para a cura das nações. And so, but just one point more, I said it's very chronological, seals, trumpets. Mas eu disse que é muito cronológico, né? Selos, trombetas, taças. But always you have in between a parenthesis. Sempre temos entre esses juízos um parêntese, Which is just a break of this chronological order. que é uma quebra dessa ordem cronológica. And you find in all 7 breaks. E nós encontramos 7 dessas quebras. And these breaks are always before number 1, E essas, between number 6 and 7. e essas quebras são sempre entre o número, antes do número 1 e entre os números 6 e 7. It's a wonderful
structure the whole book, É uma estrutura maravilhosa do livro todo, but understand at the end you have an appendix. mas temos que entender que ao final temos um apêndice. Agora vamos fazer uma pergunta um pouco de surpresa ao Jamil. Parece uma pergunta fácil, mas acho que não é. Jamil, Salomão se arrependeu no final da sua vida? Bom, eu ensinei hoje pela manhã que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se a questão fosse uma vida de perfeição para uma garantia da graça, então certamente ele estaria fora, porque ele se deixou corromper por tantas mulheres, não é? Pelas escolhas. Começou muito bem, parece até piloto de Fórmula 1 brasileiro, começa bem e termina mal. É o caso de Salomão. Mas creio que, apesar de tudo, apesar desse estado final, né, deplorável, em que o testemunho não foi bom, ainda assim, eu creio que a salvação em todas as épocas, em todas as eras, sempre foi por causa da graça. Me perdoem, eu estou olhando mais para lá do que para cá. A salvação, ao longo de toda a Bíblia, sempre é por causa da graça de Deus. Hesed, lá no Antigo Testamento, Charis no Novo Testamento, no grego, por meio da fé, e essa fé sempre depositada na promessa. No caso do Antigo Testamento, a promessa da solução de Deus, da provisão de Deus, de um Messias, de um Redentor. E sempre foi com base no sangue, sempre foi com base no sacrifício e na provisão redentora do sacrifício. Nesse sentido, eu creio que Salomão, ao confiar no Senhor, foi justificado pela fé, apesar do testemunho final e do estado final não ser bom. Há casos, é só para que a gente lembre, há pessoas, eu não creio que uma pessoa simplesmente levante o braço numa igreja, ou numa reunião, ou chore num determinado momento, que isso represente salvação. Mas quando uma pessoa crê verdadeiramente, não é? Como a gente sabe do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus e que se arrependeu, o outro não, essa pessoa é justificada no ato em que crê, no ato em que confia, não é? Veio fruto, houve fruto inicial na vida de Salomão? Creio que sim. O fruto final da vida de Salomão foi bom? Não. Podemos até interpretar isso como um caso de apostasia, não é? De um desvio da verdade, de uma separação ou apartar-se da verdade, com a condição de sofrimento e disciplina, que nós vemos também na promessa que Deus fez a Davi e aos seus descendentes, no caso de pecarem. Então, eu tendo, a tendência é dizer, não creio que Salomão tenha perdido a salvação, porque se foi salvo, ele estava salvo pelos critérios da graça, por meio da fé, fé na promessa, fé na palavra de Deus, na provisão que seria feita de um Redentor. É o que eu posso dizer, não é? Vamos ver o que vai acontecer lá em cima. Claro, agora me lembrei que nós temos alguém aqui que mora em Jerusalém, onde o Salomão também estava. Vamos perguntar ao Meno o que ele acha. Talvez ele tenha mais alguma notícia do rei Salomão. I also hold for the same view that if God saves someone, it's because of God's sovereignty and God's power. So I do believe that as a saved person, Solomon could not lose his salvation. Eu creio que Deus salva as pessoas por causa da sua soberania, a sua graça salvadora. Então, não é possível uma pessoa que foi salva por desígnio eterno de Deus perder a sua salvação. I have First King chapter 11 in front of me. Tenho 1 Reis, From verse 4 and above, and capítulo 11 em diante. God chastised Solomon
And we can assume that as a saved person, in the end of this process, he made peace with God. It's not written, but I cannot assume that he didn't do. E Deus, a partir do versículo 4, fala do castigo que impôs a Salomão, e eu não consigo crer, embora o texto não diga, ele não diz, eu não quero crer que Salomão, ao ser disciplinado pelo Senhor, não acatou essa disciplina do Senhor. We look at Solomon and sometimes we behave not differently. Nós olhamos para Salomão e o criticamos, mas tantas vezes nós não nos comportamos de forma diferente. Look at the body of Christ. How many people go to church and they are divorced? Quantas pessoas, por exemplo, olhe para o corpo de Cristo, frequentam igreja e são divorciadas? Don't lift up your hand. Don't say a word. Não Just levante a mão, não diga uma palavra. before blaming Solomon, let's take homework home. Antes de você culpar a Salomão, olhe para você mesmo, faça a lição de casa. Okay? Okay. So I'm not saying that Solomon is perfect. All I'm saying is God's grace is eternal. Eu não estou dizendo que Salomão é perfeito, longe disso. O que eu estou dizendo é que a graça de Deus é perfeita. A pergunta fácil para Menno. The easy question. A pergunta fácil para ele, Menno. Deus ajudou Israel naquelas guerras que eles travaram desde a fundação do Estado de Israel? Deus ajudou? Wow. Absolutely yes. Absolutamente sim. After a war, usually there are a lot of big reports that soldiers write, commanders write, to go to see exactly what happened in order to try not to do the same mistakes again. Depois de uma guerra, há relatos quase que infinitos escritos por soldados e comandantes, e eles visam que se faça uma análise para que erros cometidos naquela guerra não sejam repetidos. The Palestinians in Gaza shoot at us already until today about 12,000 missiles. Até hoje, os palestinos em Gaza já atiraram na nossa direção 12 mil mísseis. 12,000. 12 mil. And thank God they missed most of them, like 99.99. Graças a Deus, eles erraram o alvo em 99,99% deles. I mean, even a blind person could shoot. Até mesmo um cego poderia atirar. And it's God's grace. E é a graça de Deus, gente. They shoot all these missiles toward Israel, and even they say, what's going on? As if God always moved Tel Aviv to the right side. Eles atiram os mísseis, é como se eles dissessem, o que está acontecendo? Parece que a gente atira os mísseis e Deus tira Tel Aviv da frente. After the 73 war, after the Six-Day War, Egyptian soldiers said, we saw a lot of soldiers coming against us. We saw multitude of them, and no one was there. Na Guerra dos 6 Dias, depois da Guerra dos 6 Dias, houve relatos de soldados egípcios que disseram que viram multidões de soldados vindos na direção deles e não havia esses tais soldados. In 73, they killed most of the soldiers in the front. There was no one in the desert. They could take a car and drive to Beersheba. They stopped for 3 days. Why? Ask God. Quando começou a Guerra de 73, eles mataram muitos soldados ali no fronte, no início ali da batalha. Atrás desses soldados não havia mais nenhum soldado. Eles podiam ir direto atravessar a nação de Israel, porque não teriam obstáculo nenhum pela frente. Por que eles não fizeram isso? Pergunte a Deus. That was the time we needed to bring all the reserve and to push all the Egyptians back to Egypt. Foi o momento em que nós tivemos que trazer todos os soldados da reserva para tentar empurrar o exército do Egito de volta para o Egito. You ask the soldiers, you had the full programs, how was it? And all will tell you, you couldn't believe how many problems. If it went well, it must be a miracle. Você pergunta para os soldados como é que foi que eles conseguiram esse feito,
no caso, como os egípcios conseguiram, eles disseram, não tinha problema mais para acontecer. Tudo que a gente tentava não dava certo. And it's not because we are better. E não é porque nós somos melhores, It's not because we became righteous. não é porque nós nos tornamos justos. All I can say is, God, thank you for your grace and forgiveness. Tudo que eu posso dizer é, grato, Senhor, eu sou pela tua graça e pelo teu perdão. Really, we have good weapon, we have everything. And here, every time the Arabs doing wars and Israeli kids are being killed, Israeli soldiers. And the fact that in the last war we had only 67 casualties, or in the former Lebanon war we had only 124 soldiers killed, it's a hard number. But when you look at the war and all totality of war, it was a big grace from God. Quando nós olhamos para as guerras que se passaram, essa última com 64 mortos, 67 mortos e a anterior com 124, quando nós olhamos para esse número, é um número expressivo, mas olhando para a totalidade da guerra, esse número é totalmente inexpressivo, a única coisa que explica isso é a mão de Deus. Also, this war, the last one we had in Gaza, was a miracle. Essa última guerra em Gaza foi um milagre. The Palestinians, the Hamas, made about 31 underground tunnels, attacking tunnels. Os palestinos construíram a partir de Gaza 31 túneis de ataque para dentro de Israel. And these tunnels went under Israel, straight in the middle of kibbutzim and Jewish settlements. E esses túneis, eles atravessavam por debaixo da fronteira e chegavam aos kibbutzim e todos os lugares de assentamentos de judeus. And they wanted to give us a surprise, to enter, to murder hundreds of Jewish people, kids, women, men, just to butcher them like you see ISIS is doing. Eles queriam, com esses túneis, surpreender os judeus e literalmente fazer com os judeus, homens, mulheres e crianças, a mesma coisa que o ISIS está fazendo agora. And here in the last month of May, the Hamas killed 3 boys. E aí, no último mês de maio, o Hamas matou aqueles 3 jovens. And the army was looking for the murderers in Hebron. E o exército de Israel estava procurando os assassinos em Hebron. A lot of Hamas militant people were arrested. E com isso, muitos militantes do Hamas foram presos nessa operação. So Hamas Gaza decided to shoot as well. Então, Hamas em Gaza começou a atirar também. They shoot a little bit more than what we could simply forgive. Eles começaram a tirar mais mísseis do que a gente poderia, digamos assim, perdoar, tolerar. And the war started. E aí começou a guerra. And then we saw these 31 tunnels. E aí nós descobrimos esses 31 túneis. Thank God. Graças a Deus. Simply thank God. Simplesmente graças a Deus. Vocês podem se imaginar como é difícil para Israel quando o pessoal de Gaza reclama por causa do bloqueio, de muita fiscalização, muito controle. Olha, até quando Israel permite que cimento entre lá, o que eles fazem com isso? Imagina o que eles gastaram naqueles túneis de materiais de construção. Em vez de fazer coisas lá dentro que prestam para a infraestrutura, eles gastam porque eles querem atacar Israel. Esse é o problema. Imagina se eles pedem um porto livre na faixa de Gaza, o que eles vão trazer naquele porto de fora? Armas e mais armas. Esse é o problema. Alguma pergunta também é sobre a teoria ou a doutrina da substituição. Vocês viram que nós temos um livro novo sobre será que a igreja substituiu Israel? Então, não vamos responder nada sobre isso, porque realmente, olha, se esforçam um pouco, comprem esse livro e estudam com calma. Talvez você também vai descobrir através desse estudo por que na sua igreja não se fala sobre Israel, sobre o arrebatamento, sobre o milênio. Aí você vai entender que talvez na sua igreja a teologia dominante é o amilenismo, é aquela teologia da substituição. Muito bem. Eu vi a preocupação, e vejo isso também nas igrejas, de muitos cristãos em respeito do chip, o famoso chip que vai ser implantado. Nós temos até cristãos chip maníacos. Chip maníacos.
eles têm pavor daquele chip. Então vamos perguntar ao Norbert, o que o Norbert pode nos falar sobre a marca da besta e o chip que vai ser implantado. Que é assunto importante. Ja, ich kann eigentlich nicht mehr darüber sagen, als was die Bibel sagt. Eu não posso dizer nada além do que diz a Bíblia, Dass es dieses Markenzeichen geben wird auf der rechten Hand oder auf der Stirn. que haverá essa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Die Bibel sagt nicht genau, was das sein wird. A Bíblia não diz o que será exatamente. Was wir wissen, ist allerdings, dass heute alles technologisch in diese Richtung läuft. Nós sabemos hoje que tudo tecnologicamente vai nessa direção. Und ich sage immer, wenn der Antichrist morgen käme, hätte er bereits heute die Technologie, um das zu verwirklichen. E eu sempre digo, se o anticristo viesse amanhã, hoje ele já teria a tecnologia para colocar isso em prática. Es ist ja so, ich habe jetzt einen kleinen YouTube-Film gesehen, den man mir gezeigt hat. Ele viu agora pequeno vídeo no YouTube, Das ist in Schweden der Fall in einer großen Universität. numa grande universidade da Suécia. Da bezahlen die Studenten jetzt versuchshalber einfach mit ihrer rechten Hand. Lá há projeto onde já os estudantes pagam com a sua mão direita. Also wenn die an die Kasse gehen und bezahlen wollen, Quando eles vão nos caixas para fazer pagamentos, dann legen sie die Hand auf ein Gerät und dann wird das registriert und das Geld gleich abgezogen. eles colocam a mão no equipamento, isso é registrado e o dinheiro é debitado. Also das muss jetzt nicht dieses Zeichen sein, aber wir sehen, technologisch ist alles vorhanden, wie es immer auch kommen wird. Isso não quer dizer que esse será o sinal, mas nós vemos que tecnologicamente tudo isso está disponível. Das vielleicht Wichtigere bei dem Zeichen diesem Malzeichen des Tieres ist, O mais importante com relação a essa marca da besta dass es auch eigentlich das ist, was der Teufel versucht nachzuäffen. que é algo também que o diabo tenta imitar. Der Herr Jesus oder Gott der Vater hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. O Senhor Jesus, o Deus, o Pai, nos selou com o Espírito Santo. Dadurch sind wir versiegelt und mit Gott verbunden. Assim somos selados e unidos com Deus. Und die Versiegelung im antichristlichen Reich wird eben dieses Malzeichen E o sein. selo no reino do anticristo será essa marca. Damit werden die Menschen sozusagen dem Antichristen gehören. Assim, dessa forma, as pessoas pertencerão ao anticristo. Aber realisieren wird sich das erst in der großen Trübsal, in der Zeit, wo der Antichrist selber aktiv wird. Mas isso só acontecerá durante a grande tribulação, quando o anticristo estiver em atividade. Also wir müssen heute keine Angst haben vor der Zahl 6. Por isso, hoje, não precisamos ter medo do número 6. Es gibt Leute, ich kenne Leute, die haben in ihrem Personalausweis dreimal die Zahl 6 und dann wollen sie diesen Personalausweis nicht haben. Eu conheço pessoas que têm documento de identidade onde apareceram 3 números 6 e elas querem devolver esse documento. Also heute ist jede Zahl einfach eine ganz normale Zahl. Hoje, qualquer número é número normal. Erst in Verbindung mit dem Auftreten des Antichristen und das, was er damit verwirklichen will, wird es zu einem dämonischen Zeichen. Somente com o aparecimento do anticristo e com aquilo que ele realizar através desse número, ele será sinal demoníaco. Obrigado. Olha, nós achamos que tem que ser chip, mas não tem que ser. Nós ligamos logo esse sinal com controle total, tipo GPS. Não precisa ser isso. A palavra que é usada na Bíblia é simplesmente uma marca
como um fazendeiro que coloca aquele ferro quente na coxa do cavalo e queima aquele couro permanentemente. Com isso ele mostra, esse cavalo é meu. Então, na hora de aceitar a marca da besta, a pessoa se entrega ao anticristo como Deus. Entendeu? Agora, tem também várias especulações sobre a testa e a mão direita. Aí alguns dizem que é o lugar de menos rejeição no homem. Olha, fala isso para um cirurgião, ele vai dar risada na sua cara. We will not be here when Yes. it will happen, so it's not our problem. Yes. Menno disse que isso não é nosso problema, que na verdade, nessas alturas, já seríamos arrebatados pelo menos 3 anos e meio. Certo? Não precisa se preocupar muito. Alô? Ok. Apenas um detalhe. O texto aqui diz sobre a mão direita e sobre a fronte. A preposição grega é epi. Para quem conhece grego, epi significa o que mesmo? Sobre. Por cima. O chip é introduzido. Então, existem muitas outras tecnologias que ainda podem surgir. Obrigado. Até mesmo superficiais, pigmentares, que podem levar a isso. Então, é muito perigo, não é? Já achar e já ficar com medo. Não é? Pois é. E já que o anticristo vai se sentar no templo em Jerusalém, lá no centro do mundo, que é importante para Deus, eu acredito que o sinal na mão e na testa é ligado também com os judeus. Porque Deus, ele mandou os judeus colocar a palavra dele na mão e na testa, são aqueles tefilim. Talvez vocês já viram algumas fotos quando eles oram. Então, pode ser mais um aviso, por que o anticristo vai botar isso na testa e na mão? É tudo para ofender Deus. Muito bem. Outra pergunta para o nosso irmão René, ele é muito bem informado sobre descobertas arqueológicas. E vocês sabem que na internet nós temos muitas coisas, e a internet pode ser uma bênção ou uma maldição. Vocês sabem disso. Então aqui, por exemplo, alguém pergunta em respeito da Arca da Aliança, a Arca da Aliança, que pelo jeito tem alguma coisa na internet que ela foi encontrada em 1983, no lugar onde Jesus foi crucificado. Então, a Arca da Aliança descoberta. Vamos ver o que Roger fala para nós. No, the Ark of the Covenant has not been found. Não, a Arca da Aliança não foi encontrada. You find in the internet many things about a certain Mr. Ron Wyatt. Você encontra na internet várias coisas sobre um tal de Ron Wyatt. Do not believe him. Não creiam nele. He is not worthy of trust. Ele não é digno de confiança. By the way, he was, because he died, he was a member of the Adventist church, and he promoted also false teachings of the Adventists. Ele era membro da igreja adventista e ele promovia os ensinos falsos do adventismo. And he said, I found the Ark of the Covenant in the little mountain at the Garden Tomb. Ele diz que encontrou a Arca da Aliança numa pequena montanha ali no monte onde fica o Jardim do Túmulo. So, go to the people that own the Garden Tomb. Vá para as pessoas que hoje são donas desse Jardim do Túmulo. They do not know anything that he found in their territory, the Ark of the Covenant. E eles vão dizer para vocês que eles não sabem de absolutamente nada que ele tenha descoberto no território que é deles. And this man is confusing many people in the whole world. E esse homem tem confundido muita gente ao redor do mundo. And he said also, I found the Ark of Noah. Ele diz que ele achou a Arca de Noé. But it is not true. Não é verdade. So don't worry about that. But we have many other archaeological finds that are really facts that you can use in order to show people that have doubts. It's really not a problem to believe what the Bible says. Então, a gente tem que lançar a mão da arqueologia, dos achados realmente genuínos,
E não custa a gente acreditar no que a Bíblia diz. So use all these things that are sound, that have a good basis, but do not use these arguments. Olhe então para as coisas que são dignas de confiança, as descobertas arqueológicas e tudo mais, mas não olhe para essas coisas de aventureiros. E algo parecido com isso, falando da internet. Uma época atrás, um missionário, até da chamada da meia-noite, ele me mandou algumas cópias de um artigo que ele imprimiu da internet. Ele descobriu algumas fotos de esqueletos de gigantes. Gigantes, e ele me disse, Reinaldo, olha a prova dos Refaim e Enaquim, lá aqueles gigantes da Bíblia. Só que aqueles gigantes naquela foto, pelo tamanho do crânio e o homem ao lado, eu calculei que aquele gigante tinha uns 9 metros. E sabe qual foi a origem daquelas fotos? Uma competição na computação gráfica com o programa Photoshop. Photoshop. Olha, eu posso mostrar para vocês até esqueletos de sereias. Sereias que foram encontrados. Nós temos a prova hoje em dia. Vamos cuidar muito. Mas já que nós já estamos na área da especulação, vamos perguntar ao menos o seguinte. Será que aquele selo de Daniel 12:4, o selo de Daniel 12:4, que será aberto nos últimos dias, será que esse selo é ligado com o código da Bíblia? Aquele código da Bíblia que o doutor Eliyahu Rips elaborou, mostrou até que aparece na Bíblia a palavra computador e muitas outras coisas. Então queremos saber alguma coisa sobre aquele código da Bíblia. Okay, I don't believe that it has to do with the code of the Bible. Não creio que tem nada a ver com o código da Bíblia. Sometimes when God speaks, it's very simple. Quando Deus fala, geralmente é muito simples. Daniel received a lot of prophecies. Daniel recebeu muitas profecias. Just think about chapter 2, chapter 7. Only about these two. Só pense, por exemplo, nos capítulos 2 e capítulo 7. He just gave the information. Ele simplesmente deu uma informação. 500 years later, I mean, people who lived only 500 years later had a much wonderful and bigger picture that Daniel gave them. Pessoas que viveram 500 anos depois de Daniel já tinham um quadro muito mais completo daquelas visões que Daniel recebeu. In other words, as time continued, Em outras palavras, à medida que o tempo continuou, more prophecies which were given by prophets in the Bible are going to be fulfilled. mais profecias que foram dadas aos profetas da Bíblia estarão sendo cumpridas. The general picture of the puzzle will have more parts. O mosaico de toda a Bíblia vai ter mais partes nos seus devidos lugares, And things will be clearer to you. de forma que o quadro ficará muito mais claro para nós. That's it. Basicamente é isso. He didn't say, I'll give you more prophets and more prophets and more prophets. Pay attention what he says. Ele não disse, eu vou dar mais profetas e mais profetas e mais profetas. O que ele disse? Knowledge will be increased, not prophets will be Ele increased. disse, o conhecimento crescerá. Ele não disse, os profetas aumentarão em número. I gave you 200 prophecies. As time continues, the puzzle is going to be more filled, and then you see, oh, it's a camel, oh, it's a cow. You see, now it's clearer. You see the pictures, you see and understand the total situation, the total program. That's the idea behind it. Então, o que Deus deu para nós foram várias profecias, e com o passar do tempo, essas profecias foram se cumprindo, os pedaços do quadro foram entrando nos seus devidos lugares, de forma que você e eu pudéssemos dizer, isso aqui é uma vaca, isso aqui é um cavalo, etc. Então, hoje nós olhamos para a coisa e dizemos, a coisa está mais clara. No, it's not codes of the Bible, it's the clarity of the Bible. Não são códigos da Bíblia, são clareza da Bíblia. Thank you. Sure. A little detail in addition, Apenas mais um detalhe, I possess this computer program of the Bible code. eu processei, eu trabalhei com esse código chamado Código da Bíblia no computador.
and I put in my name, Roger Libby. Eu coloquei lá meu nome, Roger Libby. 3 times I found it in the Old Testament. 3 vezes eu encontrei meu nome no Antigo Testamento. Of course, Roger Libby exists. É claro, Roger Libby existe. But then I used the name of a girl in a fairy tale. Mas aí eu usei o nome de uma menina num conto de fadas. The girl with the red hat. A menina com o chapéu vermelho. And I found it in the Old Testament. E eu achei também o chapeuzinho vermelho no Velho Testamento. So you think it is a little bit strange, this code. Você acaba crendo então que esse código da Bíblia é um bocado estranho. But then I put another sentence. Aí eu pus uma outra sintaxe. There is no code in the Old Testament. Não há nenhum código no Antigo Testamento, eu escrevi. Ein code bamikra. Ah, Ein code bamikra. em código Bamikram. And I found it. E eu encontrei isso no Antigo Testamento. So the Bible code explains you that there is no Bible code. Então, o código da Bíblia explica para você que não existe código da Bíblia. You can find what you want. It is just a problem of probability. I'm sorry. Colocação. Bom, se Chapeuzinho Vermelho já foi encontrado no Antigo Testamento, os lobos já foram mencionados por Jesus no Novo. Então, o negócio... I said, Eu esqueci de traduzir a última frase dele. Você encontra o que você bem entende na Bíblia. Vocês veem, nós estamos apenas esquentando. Por isso nós trabalhamos na obra missionária chamada da meia-noite. Não, nós estamos chegando ao fim. Olha, eu fiquei um pouco chateado porque ficaram um monte de perguntas. Eu só posso consolar vocês para o ano que vem. Ou também, olha, vê aquela imensidade de livros bons lá na livraria. Tem muitos livros sobre escatologia, profecia bíblica, assuntos que foram mencionados aqui nas perguntas, e vai atrás, porque aqui nós queremos abrir o seu apetite somente para estudar a profecia bíblica mesmo. E olha, a Bíblia promete que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, e todos nós podemos fazer isso e pedir por isso.